você imagina quando pensa na casa onde Jesus cresceu? Talvez uma imagem venha imediatamente. Paredes brancas e caiadas, uma porta de madeira bem trabalhada, uma família sentada ao redor de uma mesa com pão e vinho dispostos com cuidado. É assim que o cinema mostrou por décadas. É assim que a arte sacra europeia pintou por séculos. É reconfortante, é familiar, e é em quase todos os detalhes uma fantasia. A arqueologia não mente. Você sente o cheiro antes de enxergar qualquer coisa. É um cheiro denso e composto. Fumaça de lenha misturada com odor de pelo e esterco de animal, com o aroma adocicado de azeite queimando numa lamparina de barro, com a umidade da terra batida do chão. Não é o cheiro que você esperaria de um lugar de adoração. É o cheiro de vida, de calor humano e animal dividindo o mesmo espaço por necessidade mútua. Você ouve o balido baixo de uma cabra. O pisoteio de um burro no nível imediatamente abaixo de onde você está. O crepitar de uma brasa. E o som rítmico de pedra contra pedra. Alguém moendo grãos, porque o pão da manhã não espera. À medida que seus olhos se adaptam à penumbra, você começa a ver. O espaço é muito menor do que você esperava. As paredes são de pedra calcária bruta, escuras de fumaça na parte superior. O teto é plano, feito de vigas de madeira cobertas por argila e palha compactadas. Uma lamparina do tamanho da palma de uma mão projeta um círculo de luz fraca num canto. No chão, esteiras de palha, jarros de pedra alinhados contra a parede. Uma mulher amamentando um bebê. Você está na casa de Jesus. Não a casa do cinema, a casa real. Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui vai mudar para sempre a forma como você lê o Evangelho e a maneira como você entende o Deus que escolheu nascer nesse lugar. Durante a maior parte dos últimos 2 milênios, tudo o que sabíamos sobre as casas judaicas do primeiro século vinha dos textos bíblicos e da imaginação de artistas europeus que nunca tinham pisado na Galileia. O resultado era uma reconstrução profundamente distorcida. Casas grandes, arejadas, iluminadas, que correspondiam mais à experiência de um nobre florentino do que a de um carpinteiro galileu. Isso começou a mudar a partir das décadas de 1960 e 1970, quando escavações sistemáticas na Galileia e na Judéia começaram a revelar os restos físicos reais de como pessoas comuns viviam no tempo de Jesus. Cafarnaum foi um dos primeiros e mais reveladores sítios. Situada na margem norte do lago de Genezaré, a cidade que o próprio Mateus 9:1 chama de a cidade de Jesus, as escavações franciscanas a partir de 1968 revelaram camadas de habitação que remontam ao século V a.C. Embaixo de uma igreja octogonal do século V, os arqueólogos encontraram o que muito provavelmente era a casa de Simão Pedro, a mesma mencionada em Marcos 1:29. As paredes eram de basalto negro vulcânico, o piso era de terra batida. O espaço principal media aproximadamente 6 por 6 metros, menos de 40 metros quadrados por uma família. Em Nazaré, as escavações são mais complexas, porque a cidade moderna cresceu exatamente sobre o sítio antigo. Mas nas décadas de 1990 e 2000, sob a liderança da arqueóloga Yardena Alexandri, do Israel Antiquities Authority, partes significativas da Nazaré do primeiro século foram documentadas. Em 2009, Alexandre anunciou a descoberta da primeira estrutura residencial do século I identificada em Nazaré, a poucos metros da Basílica da Anunciação. As paredes eram de pedra calcária e argila. O piso era de terra batida. Havia uma cisterna escavada na rocha e um silo para grãos. Um domicílio de camponeses galileus, absolutamente comum, absolutamente pequeno. O que toda essa arqueologia nos diz é consistente. A casa judaica típica do primeiro século, em áreas rurais como Nazaré, era pequena, construída com materiais locais brutos, sem janelas, como as conhecemos hoje, com animais dividindo o espaço com a família, raramente ultrapassando 50 metros quadrados de área habitável. Essa é a moldura histórica. Agora vamos entrar em cada detalhe dessa casa e descobrir o que cada um deles nos diz sobre Jesus. Você entra e pisa num chão duro, compacto, frio. Não é cimento, não é cerâmica, não é madeira. É terra batida com tanta força e por tanto tempo que quase virou pedra, mas continua sendo terra, com toda a ambiguidade poderosa que isso carrega. O piso de terra batida era a norma absoluta nas casas camponesas do século I. Era uma superfície cuidadosamente trabalhada. A terra era umedecida, compactada com pisões de pedra, às vezes misturada com cinzas ou gesso para endurecer,
e então repetidamente tratada até atingir uma superfície lisa e durável. Esse piso precisava de manutenção constante. Rachaduras tapadas, áreas desgastadas recompactadas, a superfície varrida com cuidado todos os dias. E havia 2 níveis distintos nessa casa. O nível inferior era o espaço dos animais, o burro ou a mula usados para o trabalho, as cabras que forneciam leite, às vezes ovelhas. Esse nível ficava de 30 a 60 centímetros abaixo do espaço humano, separado por uma elevação ou por uma divisória baixa de pedra, que permitia que o calor corporal dos animais subisse para onde a família dormia. A família literalmente repousava, comia e orava a 1,5 metro da boca do burro. Isso choca nossa sensibilidade moderna. Mas para uma família camponesa galileia, era um arranjo de sobrevivência absolutamente racional. Os animais forneciam calor corporal, essencial nas noites frias de inverno, quando não havia outro sistema de aquecimento além de um pequeno braseiro. Estavam protegidos de roubos e predadores. E a família podia monitorar sua saúde sem sair no escuro. É com esse contexto em mente que a parábola de Lucas 15:8 adquire uma dimensão completamente diferente. Uma mulher que perde uma dracma, o salário de um dia de trabalho, acende uma candeia e varre a casa com diligência até encontrá-la. Esse piso de terra batida, no espaço da família e no espaço dos animais, era escuro e irregular, cheio de ranhuras, onde uma moeda do tamanho de uma gema de dedo poderia desaparecer para sempre. Varrer aquele piso, à luz de uma lamparina tremendo a cada movimento, era uma operação séria, demorada, fisicamente exigente. A alegria da mulher ao encontrar a moeda não é a alegria de quem achou algo pequeno. É a alegria de quem recuperou um dia de trabalho que julgava perdido. O piso de terra te faz entender a parábola de um jeito que nenhuma análise teológica abstrata jamais conseguiria. Passe a mão por uma parede dessas casas e você vai sentir a rugosidade da pedra calcária bruta, fria ao toque, mas capaz de guardar calor por horas depois do pôr do sol. As paredes das casas galileias tinham entre 60 e 90 centímetros de espessura, tecnologia passiva de regulação térmica praticada há milênios. Uma parede de pedra calcária de 70 centímetros absorve o calor do dia e o libera lentamente à noite, mantendo o interior fresco no verão. Os construtores do século V não tinham vocabulário científico. Hold fast. Tinham 5.000 anos de experiência de construção no Levante, Another, we need one more. paredes mais grossas faziam casas mais habitáveis. Dentro dessas paredes espessas havia nichos, pequenas cavidades abertas diretamente na pedra, de tamanhos variados. Eram os armários, as prateleiras, os cofres da família. Ali ficavam guardados utensílios de uso diário, ferramentas de trabalho, rolos de tecido, as economias da família em moedas. A parede não era apenas estrutura, era armazenamento. E numa dessas paredes, na jamba direita da porta, estava a mezuzá. Não como a conhecemos hoje, um objeto decorativo numa capinha de metal. No primeiro século, era uma tira de pergaminho ou papiro com as palavras do Deuteronômio 6:4-9, o Shema, a declaração central da fé judaica. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ao entrar e ao sair, o judeu tocava a mezuzá. Era o gesto que transformava uma estrutura de pedra e argila em um lar consagrado. Era o sinal de que aquela casa tinha um centro que não era o piso, nem as paredes, nem o teto, mas a palavra de Deus que governava tudo dentro delas. Jesus cresceu numa casa marcada pela palavra. Isso não é detalhe decorativo. É formação de caráter. Olhe para cima e você não vê telhas inclinadas, não vê forro de madeira trabalhado. Você vê um teto plano, vigas de madeira espaçadas de 60 a 80 centímetros, com galhos e gravetos cruzados entre elas, cobertos por uma camada de argila e palha compactadas. Uma superfície plana, acessível por escadas externas. The Que air funcionava cools como um as the light segundo andar sem fades. paredes. No verão, quando dormir Yes, dentro de it will be a casa era comfortable sufocante, night. a família subia ao telhado para passar a noite com a brisa. Ali eram estendidos feixes de linho e outros produtos para secar ao sol. Josué 2:6 menciona que Rabi escondia os espias hebreus debaixo dos feixes de linho que ela havia posto sobre o teto. Ali as mulheres realizavam parte do trabalho artesanal. Ali os homens subiam para orar ao entardecer. É nesse contexto que Marcos 2:3-4 se torna He has the completamente authority to entendido. heal the sick and 4 forgive homens trazem um sins. paralítico You até must Jesus only numa casa believe in lotada. him. Sem conseguir entrar pela porta, sobem ao teto e abrem uma abertura para descer.
Era trabalhoso, certamente choveu argila e palha sobre todos os presentes, mas era fisicamente possível porque aquele teto não era concreto armado. Era uma camada de material compactado que podia ser removida com as mãos e reconstituída depois. A audácia dos 4 amigos não era apenas espiritual, era também prática. Eles conheciam aquele tipo de construção desde a infância. O teto plano era a extensão da casa para cima. Era o espaço onde a vida privada encontrava o céu aberto. Quando o sol se punha sobre a Galileia e a penumbra dentro da casa se transformava em escuridão completa, havia um único ponto de luz, a lamparina de barro. Um objeto simples, uma tigela rasa de cerâmica com um bico modelado numa das extremidades, onde uma torcida de fibra vegetal ficava imersa em azeite de oliva. A chama era pequena, vacilante e iluminava um círculo de talvez 1 metro ao redor de si mesma. Uma lamparina média consumia entre 5 e 10 mililitros de azeite por hora. Numa região onde o azeite era tanto alimento quanto combustível quanto moeda de troca, essa quantidade não era insignificante. Acender a lamparina ao cair da noite era uma decisão econômica além de uma necessidade prática. Com esse contexto, a parábola das 10 virgens de Mateus 25:1-13 deixa de ser uma alegoria abstrata e se torna uma cena de realismo imediato. 5 delas levaram azeite suficiente, 5 não levaram. Na meia-noite, quando o noivo chegou, as que não tinham azeite precisaram sair para comprar e perderam a festa. Qualquer pessoa do primeiro século que ouvisse essa parábola entendia visceralmente o que estava em jogo. Ficar sem azeite na lamparina era uma experiência que todos tinham tido. Era o escuro repentino numa casa já sombria, a desorientação, a urgência de resolver antes que a noite ficasse completamente opaca. A água era o outro elemento que governava o ritmo de vida da casa. Não havia torneiras, não havia encanamento, não havia água corrente. A chuva de inverno era coletada nos telhados e direcionada para cisternas escavadas na rocha embaixo da casa ou no pátio, com capacidade de 10 a 30 metros cúbicos. Buscar água era tarefa diária das mulheres e das crianças mais velhas. Cada gota tinha peso, cada gota tinha valor. A cisterna também servia ao sistema de pureza ritual. Os judeus do primeiro século observavam lavagens frequentes das mãos, dos pés e, em certos casos, de todo o corpo. A presença da cisterna na casa não era apenas logística, era teológica. A água era o limite entre o profano e o sagrado. Entre os objetos mais reveladores encontrados nas escavações das casas judaicas do primeiro século estão os vasos de pedra calcária, tigelas, copos, ânforas e bacias esculpidas à mão em praticamente todos os sítios significativos: Cafarnaum, Nazaré, Jericó, Jerusalém. Por que pedra e não cerâmica? A resposta está na lei judaica de pureza ritual. Segundo a Halaká, a cerâmica que entrasse em contato com uma substância impura ficava permanentemente impura e precisava ser quebrada. Mas a pedra não retinha impureza. Podia ser lavada e voltava a ser ritualmente pura. Para uma família que precisava manter a pureza no preparo e no consumo dos alimentos, os vasos de pedra não eram luxo, era uma necessidade religiosa prática. É exatamente isso que João 2,6 nos diz, com uma precisão arqueológica notável. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Quando Jesus ordena que encham essas talhas de água e as apresentem como vinho no casamento de Caná, ele está usando os vasos de pedra precisamente porque eram os vasos de pureza. O milagre não acontece num jarro comum, acontece nos recipientes que representavam a observância religiosa da família anfitriã. João não menciona esse detalhe por acaso. Ele quer que você entenda onde o milagre ocorre. A cozinha, se é que se pode usar essa palavra, era o canto da casa onde ficava o forno de barro, o tabu. Uma estrutura oval ou circular de argila, com diâmetro de 60 a 80 centímetros, aquecida internamente por brasas de madeira ou esterco seco, na qual os pães achatados eram assados diretamente contra a parede interna. O cheiro de pão assando num tabum de barro é um dos aromas mais penetrantes do mundo antigo, e era o cheiro que marcava a manhã em cada casa galileia. Ao lado do tabum ficava a mó, 2 pedras circulares de basalto, uma sobre a outra, com um furo central por onde os grãos eram inseridos, e um cabo de madeira que permitia girar a pedra superior. A moagem de grãos era tarefa diária, normalmente realizada pelas mulheres ao amanhecer. O som rítmico da pedra girando sobre pedra era o relógio da manhã galileia. Quando Jesus diz em Mateus 24:41 que 2 estarão moendo no moinho,
Uma será tomada e outra deixada. Is the man Qualquer with the mulher do light primeiro walking our século que way? ouvisse isso, Who are you entendia speaking of? I haven't imediatamente a seen imagem, anyone. porque era sua própria manhã que Jesus estava descrevendo. Entre nessa casa com a expectativa de uma sala de estar e você vai encontrar quase nada. Não há cadeiras, não há mesa alta, não há armários, não há cama no sentido em que nós entendemos. O que existe são esteiras de palha tecida, o único móvel horizontal da casa. Durante o dia estão enroladas e encostadas na parede, liberando espaço para trabalho e movimento. À noite são desenroladas e a família dorme sobre elas, com mantos e tecidos servindo de cobertura. Em Mateus 9,6, quando Jesus diz ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa, a cama em questão é exatamente essa esteira de palha, algo que um homem poderia literalmente enrolar debaixo do braço e carregar. A cura não foi apenas de uma doença. Foi a restauração da capacidade de carregar o único móvel que o paralítico possuía. A mesa das refeições era uma esteira no chão ou um pano estendido sobre a terra batida. As pessoas comiam sentadas ou reclinadas, com a tigela de alimento no centro, e cada pessoa se servindo com os dedos ou com pão achatado como colher. A imagem da última ceia com Jesus e os apóstolos sentados ao redor de uma mesa alta em cadeiras individuais. This is the bread of affliction that our ancestors ate in the land of O que Egypt. Jesus e os 12 Let fizeram all no who are cenáculo hungry foi come and reclinar-se eat. em divãs baixos ao redor de um pano estendido, da maneira como um judeu helenizado da época celebraria a Páscoa. Quando você entende isso, a última This is ceia my deixa de body, ser um evento broken de for you. cerimônia formal And e this se cup is the transforma new numa cena covenant in my íntima e blood. vulnerável. We will remember you. Corpos próximos, espaço compartilhado, a fragilidade de uma refeição despedida sem religiosidade. A 6 quilômetros de Nazaré, um vale fértil da Baixa Galileia, ficava Séforis, uma das maiores cidades da região, com população estimada entre 8.000 e 12.000 habitantes no início do século I. Séforis tinha teatro, termas, ruas pavimentadas com colunas, mosaicos elaborados em casas abastadas, cisternas de grande capacidade, mercados cobertos. Era uma cidade de poder e ostentação. José muito provavelmente trabalhou em Séforis. A expressão grega tekton, que descreve sua profissão nos evangelhos, se refere a um trabalhador de construção em pedra ou madeira. Just a bit Séforis further. estava em Watch your expansão step. permanente Almost durante os there. anos de Set it infância e down adolescência de Jesus. Isso significa que Jesus provavelmente conhecia Séforis. Provavelmente viu suas mansões por dentro enquanto trabalhava na construção. Provavelmente observou a diferença entre o que os ricos de Séforis chamavam de casa e o que os camponeses de Nazaré chamavam de lar. As casas das famílias abastadas tinham espaços separados para os animais. Tinham múltiplos cômodos articulados ao redor de um pátio central aberto que garantia iluminação natural e ventilação. Tinham pisos de pedra trabalhada ou, nas casas de elite helenizadas, mosaicos de pedrinhas coloridas. Tinham cisternas maiores, dependências separadas para armazenamento e, em alguns casos, um segundo pavimento acessível por escadas de pedra. A lamparina de barro existia também nessas casas, mas havia mais de uma e havia azeite suficiente para usá-las sem preocupação. Jesus conhecia a diferença e escolheu Nazaré. Ou melhor, o mistério da encarnação escolheu Nazaré. Quando os evangelhos nos dizem que ele cresceu lá, numa família de construtor, num vilarejo de talvez 400 a 500 habitantes, sem nenhuma menção nas fontes históricas do período, isso não é um detalhe geográfico neutro. É uma afirmação, é uma declaração sobre onde Deus decidiu habitar. E essa declaração se torna ainda mais nítida quando você lê Lucas 2:7 com atenção arqueológica. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em coeiros, e reclinou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A manjedoura não era um celeiro separado, era o nível inferior da própria casa onde Jesus e Maria foram acolhidos. O bebê que viria a ser chamado de Filho de Deus foi colocado no mesmo espaço onde dormiam os animais, não porque ninguém se importava, mas porque essa era a única casa disponível, e essa era a estrutura da casa. Jesus nasceu no nível dos animais. Você já percorreu cada elemento dessa casa. O piso de terra batida, as paredes de pedra calcária com seus nichos e a mezuzá na jamba, o teto plano onde se secavam os alimentos e se rezava olhando o céu. A única lamparina projetando luz vacilante sobre esteiras no chão, a cisterna escavada na rocha guardando cada gota de chuva.
os vasos de pedra para a pureza ritual, o forno de barro onde o pão era assado ao amanhecer, as esteiras que serviam de cama, de sofá, de mesa. Você percorreu uma casa de cerca de 40 metros quadrados, onde viviam, dormiam, trabalhavam, oravam, amavam e morriam membros de uma família camponesa numa aldeia periférica de um território ocupado por um império estrangeiro. E agora vem a pergunta que este documentário inteiro estava construído para fazer. Por que aqui? Quando o teólogo cristão João proclama no prólogo de seu evangelho que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele usa a palavra grega skenosen, literalmente armou sua tenda, plantou seu acampamento. Foi um assentamento permanente no nível mais básico da existência humana. Deus não escolheu observar a pobreza de longe, Deus escolheu habitá-la. Essa escolha tem peso teológico que nenhuma declaração abstrata sobre a bondade divina consegue reproduzir. Quando você entra numa casa como a de Nazaré, com o cheiro de animal, com o chão de terra, com a lamparina que mal ilumina o canto mais próximo, e imagina que foi ali que o Filho de Deus aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu as orações do Shema ao lado do Pai, aprendeu o ofício de trabalhar com pedra, comeu o pão assado no tabuleiro de barro, dormiu sobre uma esteira de palha ao som dos animais no nível abaixo. A encarnação deixa de ser um dogma e vira algo que você quase consegue tocar. Cada parábola que Jesus contou depois saiu daquela casa. A mulher varrendo o piso à procura da moeda perdida. Ele viu aquela mulher. A lamparina colocada no lugar alto para iluminar toda a casa. Aquela era a lamparina do seu quarto. O amigo que bate à porta à meia-noite pedindo pão. Aquela era uma porta que ele havia atravessado 1000 vezes. O pai que corre ao encontro do filho pródigo. Aquele pátio, aquela entrada, aquele movimento de alguém que conhece cada centímetro da própria casa e reconhece de longe quem se aproxima. Jesus não inventou histórias sobre a vida dos pobres. Ele viveu essa vida. E a vida dos pobres tornou-se a linguagem com que ele descreveu o reino de Deus. Isso muda algo. Tem que mudar. Não é possível entrar nessa casa, ver esse piso, sentir esse cheiro, imaginar essa luz mínima na escuridão total e sair da mesma maneira que você entrou. Deus escolheu nascer numa casa com animais e piso de terra. Isso não foi descuido divino, nem mero acidente histórico. Foi uma declaração. A encarnação diz que o Eterno não se aproxima do humano a partir de uma distância segura e elevada. O Eterno desce. O Eterno ocupa o menor espaço disponível. O Eterno cheira a fumaça de lenha e a palha molhada. O Eterno aprende a falar em aramaico galileu, com o sotaque das aldeias do norte. O Eterno cresce numa casa que você talvez nem reconhecesse como casa se a visse hoje numa rua de Nazaré. E é exatamente por isso que nenhum humano, em nenhuma condição, pode dizer que Deus não conhece a sua casa. Não importa o quanto ela seja pequena, não importa o quanto ela seja escura, não importa o quanto ela seja cheirosa de vida cotidiana e de dificuldade real, Deus esteve lá primeiro. Antes de encerrar, deixo uma pergunta para você responder nos comentários. O que mudou na forma como você vê a encarnação depois de entrar nessa casa hoje? Escreva abaixo, porque sua resposta pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler. Se este documentário mudou algo na forma como você lê o Evangelho, a melhor forma de me dizer isso é curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Compartilhe com alguém que ama a Bíblia, porque esse tipo de conteúdo merece chegar a mais pessoas. E a frase com que eu quero que você saia daqui é esta: a casa mais santa da história não tinha janelas, não tinha móveis, não tinha piso de pedra. Tinha animais, tinha fumaça, tinha uma lamparina de barro e tinha Deus.